Olá, mulheres maravilhosas! Chegamos então na aula de bem-estar financeiro. Bom, recapitulando então, a primeira aula eu falei sobre as 4 inteligências, né, que a gente precisa aí alcançar para a gente conseguir mudar um comportamento, né, que é a inteligência contextual, a emocional, a inteligência inspirada ou espiritual e também a inteligência física, né? Depois eu gravei uma aula falando sobre os 3 distúrbios financeiros, né? Que são os flashpoints, que são flashes, né? Os momentos que algumas pessoas tiveram lá na infância, né? E que marcaram e que isso virou um preceito e que depois, com o tempo, virou um distúrbio, tá? E muitas pessoas não conseguem, tá, se organizar financeiramente devido a isso, tá bom? E daí parece que trava ali, né? E falando sobre, rapidinho, recapitulando os 3 distúrbios, a gente tem adoração ao dinheiro, nós temos o distúrbio de rejeição e nós temos o distúrbio relacional, tá? Então, como é que a gente consegue aí mudar, né? Porque se você não parar para pensar sobre isso, um distúrbio pode acompanhar até o último dia da vida, tá? Como é que você consegue corrigir isso? Analisando a tua vida, tendo um conhecimento, né, emocional, a gente volta lá para as 4 inteligências, né? Aquelas inteligências ali, você começa a ter um autoconhecimento, ter um conhecimento também contextual, e daí aquilo vai te trazendo uma segurança para você avançar e você conseguir aí quebrar essa barreira e assumir o controle das suas finanças. E agora a gente vai falar sobre o bem-estar financeiro, que é o que todo mundo quer conquistar, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar com o conceito, tá? Eu trouxe um conceito do Consumer Financial Protection. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Me perdoem aí se eu falei errado, mas a tradução é Agência de Proteção Financeira ao Consumidor. É um órgão norte-americano responsável pela relação de consumidor e do mercado financeiro, tá? Peguei esse conceito de lá porque nos Estados Unidos, fazer um planejamento financeiro, tá? Você procurar um planejador financeiro é muito mais normal, tá? Do que no Brasil, por enquanto, que eu creio que isso já tá, essa realidade já está mudando, né? Até porque os Estados Unidos têm uma forma diferente de pagamento, né, de tributos, enfim, a gente também está mudando aqui no Brasil, então eu creio que daqui a pouquinho, cada vez mais as pessoas vão se interessar não só em planejar a sua vida, fazer planejamento estratégico e de outras áreas, mas também vão começar a procurar fazer um planejamento financeiro, porque o planejamento financeiro não é só cortar gastos, como muitas pessoas interpretam aí, né? Tem até medo. Ela vai cortar até meu cafezinho, né? E não é, gente. Conforme até o conceito aqui, né? Bem-estar financeiro, que é o planejamento financeiro promove, né? Tem o objetivo de promover o bem-estar financeiro. Ele é um estado no qual uma pessoa pode cumprir plenamente as suas obrigações financeiras atuais e contínuas, pode se sentir segura em relação ao seu futuro financeiro e é capaz de fazer escolhas que lhe permitem aproveitar a vida. Então, você planejar as suas finanças não significa você não gastar. Pelo contrário, significa você não ser mais dominada pelo seu dinheiro, você assumir o controle, né? Aquela história. Se você não tem, se é casada, por exemplo, ou mora com os teus pais e você não tem carteira de habilitação, você tem que, né, te organizar ali de acordo com terceiros, né, com a disponibilidade de terceiros. Agora, se você vai lá, você tirou tua carteira de habilitação, você tem teu carro, você tem o poder de decisão a hora que você quer sair, a hora que você vai ficar em casa, a gasolina que você vai botar no teu carro, enfim, né?
Então, o planejamento financeiro, ele vai te proporcionar isso, né? Esse bem-estar financeiro, que é você assumir o controle, tá? Aí, eu quero trazer para vocês dois principais elementos do bem-estar financeiro, tá? Todo mundo quer segurança e liberdade de escolha, tá? Eu hoje mesmo eu finalizei, né, um planejamento de um médico e quando a gente terminou, eu perguntei para ele, né? Eu digo, doutor, se você pudesse resumir, né, em uma palavra, o que que foi o planejamento financeiro para você, né? O que que você, já que a gente começou em agosto, foi em agosto, outubro, novembro, dezembro, 4 meses eu desenvolvi com ele. E daí, hoje eu, né, fui recapitular, enfim, ver se precisava fazer algum ajuste fino e finalizar, né? E daí ele falou, Jana, para mim trouxe tranquilidade, né? Por quê? Ele falou, Jana, hoje eu tenho uma reserva. Se acontecer alguma coisa comigo, tipo, se eu não conseguir pegar um plantão médico, cara, tá tudo bem, entende? Eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, né? Ele também já tá se preocupando com o futuro, né? Que tem ali ó, presente, né? Que a gente tem que pensar o quê? Presente e no futuro, certo? Então, o que, que é o que, que vai te trazer segurança, né? No bem-estar financeiro, no elemento segurança, no presente. É você ter controle financeiro, né? Você saber quanto que tu recebe, o quanto que falta, o quanto que sobra, enfim, né? Você conseguir de repente até desenvolver um outro produto, né, para você ter uma renda extra, você tá, por que não você diversificar a tua renda, né? Tipo, eu trabalho com seguro, eu trabalho com planejamento financeiro, eu trabalho com o planner, né? Então, eu diversifiquei a minha renda no meu presente, né? Para o quê? Para que se der ruim, se eu passo por uma instabilidade num produto, eu tenho o outro que pode me suprir, tá? Então, no presente, ele vai te trazer controle financeiro e no futuro, tranquilidade, né? Então, com esse doutor, por exemplo, a gente já fez um planejamento de aposentadoria para ele já está investindo, né, numa previdência privada, pensando numa renda futura, sabe? Então, ele está tão tranquilo, ele falou, Jana, eu estou muito tranquilo, eu nunca fiquei tão tranquilo na minha vida em relação às minhas contas, né? Então, por quê? Porque você planejar, você proporciona esse bem-estar financeiro. Outra coisa é liberdade de escolha, né? Então, você ter liberdade, como é bom você chegar num restaurante, você abrir o cardápio e você poder escolher a comida que você quer. Você não precisar ficar ali, ai, será esse muito caro? Não sei o quê. Não, ou então, tu vai para onde? Tipo, eu vou em tal lugar porque esse não dá, tal, né? Ele até comentou comigo, né, o doutor, posso falar porque vocês não conhecem, ele é de São Paulo. Ele comentou, Jana, eu tive eu perguntei como é que foi teu carnaval, teu Réveillon. Ele, Jana, tipo, eu me proporcionei, né, ter uma experiência diferente para uma festa lá que tinha muitos famosos. Meu, achei horrível. Ele falou, né, não gostei, né, enfim. Mas eu falei para ele, mas poxa, se permitiu ter uma experiência, agora você já sabe que isso já não combina contigo, né? Mas o dinheiro dele, ele se planejar, possibilitou ele poder numa festa lá acompanhar os amigos dele e tal, e até ver que aquilo não combina com ele, né? E pensando no futuro, também o que? Ele ter liberdade, né, para planejar, para saber, né? Por exemplo, como a gente já trilhou alguns projetos para ele, né? Então, a casa que ele quer, o apartamento que ele está comprando, tudo mais. Então, esse planejamento trouxe também um bem-estar para ele sobre o futuro, que ele vai ter dinheiro para ele comprar os móveis dele, do jeitinho que ele quer, sair da casa dos pais. Então, o planejar,
né? Ele vai te proporcionar esse bem-estar financeiro, tá? Essa liberdade de você quer tirar férias, você poder ir para o lugar que você quer, né? Não só o lugar que você deseja, perdão, não o lugar que você deseja, né? Mas o lugar que hoje o teu dinheiro, ditando as tuas regras, te proporciona, tá? Então, falando um pouquinho sobre comportamento, então, relacionado à gestão eficaz, né? O que que a gente precisa, né? Primeiro, a gente vai falar depois mais sobre isso no curso, né? Eu vou entregar o cronograma para vocês na sequência. Mas assim, o que você está comprando, né? Quer comprar, é por necessidade ou é por desejo? Tá? Quem nunca comprou algo e se arrependeu depois? Quem nunca? Né? Eu já fiz isso, né? Por quê? Porque a gente comprou não por necessidade. Você comprou porque você foi impulsionada ali. O vendedor era tão bom que ele criou um desejo para você. E depois, quando você foi cair na tua realidade, não precisava daquilo, né? Então, comprar por necessidade, gente, não é deixar de comprar. Se você precisa de um escarpão preto, ou se você precisa de um blazer para trabalhar, se você precisa de um vestido novo, pode ser uma necessidade, né? Ou pode ser um desejo momentâneo, que, como eu falei, você pode se arrepender depois e não tem como trocar, né? Esse que é o problema. E rever o dinheiro. Bom, segundo ponto, né? Então, qual o teu estilo de vida desejado? Estilo de vida, cada um tem o seu, né? Tem gente que quer botar uma mochila nas costas, morar num apartamento de uma caixinha, né? De 40, 30 metros quadrados e quer conhecer o mundo. E tá tudo bem. Tem gente que já quer morar num palácio e nem quer saber de conhecer o mundo, quer saber de ficar em casa, de ter um apartamento gostoso, um carro, enfim. Então, gente, não existe certo e errado, tá? Mas você precisa se conhecer, saber o estilo de vida que você quer e o teu cônjuge quer. Porque se você quer um estilo de vida e teu cônjuge quer outro, o que vai acontecer? A partir do momento que vocês forem conquistando isso, vocês vão se afastar, certo? Então, você precisa saber e conversar também com o teu cônjuge sobre o teu estilo de vida, né, desejado de vocês chegarem no meio termo para ver o que vai ser adequado para os dois e que os dois vão ficar satisfeitos, tá? Qual a fonte de renda, né? Como que é a tua fonte de renda? Né? Qual que é a tua necessidade ideal? Você está precisando desenvolver um produto novo para aumentar a tua renda, ou a renda que você tem já está ok, ou você está precisando fazer uma hora extra, pegar um segundo emprego para poder complementar ali, tá? Isso também é algo que vai avaliar e você só vai avaliar quando você estiver fazendo um planejamento, quando você começar a olhar esses números, tá bom? A gente vai falar também sobre cartão de crédito, né? Tem gente, por exemplo, que usa cartão de crédito que adora e que funciona super bem. Tem gente que não dá para ter cartão de crédito, porque a pessoa mete os pés pelas mãos, principalmente quem é autônomo, quem é profissional liberal. Hoje pode estar uma beleza, amanhã pode ser que não tenha cliente, e aí começa a pagar os juros altos, certo? Então a gente tem que também se atentar. Não é ruim cartão de crédito, né? A gente tem que analisar contexto, né? Como é que é a tua forma de ter rendimento, de entrar renda, né, na tua conta, como é que é o teu comportamento, a tua inteligência para usar esses cartões, tá? Depois também a gente vai falar isso sobre gestão, gerir as dívidas, né? Então, como fazer essa gestão das dívidas? Dívidas não é sempre ruim, tá? Tem dívidas que são até necessárias, né? Por exemplo, você comprar a tua casa, você pode ou pagar a vida inteira de aluguel, ou você pode gerir uma dívida, né? E comprar a tua casa, ou você pode guardar o dinheiro e comprar a tua casa, enfim, não tem certo e não tem errado, tem a ver com a tua necessidade,
tá? E também com as tuas possibilidades, ok? Então, nem sempre é ruim. Às vezes você precisa, por exemplo, muitos médicos, né, que já dei exemplo de médico, faz o que é um financiamento estudantil, porque a faculdade de medicina é muito cara e a pessoa tem um sonho de ser médico, né? Então, ela vai precisar contar com um empréstimo. Então, nem sempre, né, um empréstimo, utilizar uma linha de crédito vai ser negativa, tá? Então, continuando falando ali sobre os comportamentos, né? É importante falar sobre dinheiro em casa, não ser um tabu, ainda mais se você é casada, você precisa estar com o teu cônjuge, também vocês conversarem sobre isso, né? Sobre a agenda, sobre os compromissos que cada um tem e sobre também os objetivos, né? Os lugares que vocês querem conhecer, fazer planos juntos, tá? Isso é muito importante, tá? Se você é mãe solteira, também falar abertamente com o teu filho, não vai jogar problema para ele, né? Como nós vimos lá, e depois causar um flashpoint, causar um preceito e causar um distúrbio. A gente tem que tomar cuidado. Se você não está sabendo lidar com uma situação, um problema, que dirá o teu filho, né? Que não tem aí a metade da experiência de vida que você tem. Então tem que cuidar, sim, né? Esse conversar com os filhos sobre dinheiro, né? O que vai falar. Porém, é importante, sim, não esconder, tá? E ter esse papo, esse diálogo em casa, até mostrar, porque as crianças, elas aprendem por repetição. Outro ponto é que quem é a tua inspiração? Quem é as pessoas que você segue nas tuas redes sociais? São pessoas que te inspiram? São pessoas que estão sempre viajando pelo mundo e você não tem condições de fazer isso e isso acaba te frustrando, tá? Quem que são as pessoas que você tem observado e que você tem buscado conselhos, né? Hoje eu compartilhei aqui com vocês nas minhas redes sociais o Bart, né? Ali fazendo, que é um dos caras mais ricos, né? Aí do mundo, da Forbes, enfim, né? E ele tava lá costurando, né? Nada contra as costureiras, ele tava fazendo ali, porque ele vai gastar o dinheiro dele se ele pode, né? Se ele consegue fazer ali, né? O trabalhinho dele. A gente fala, eu utilizo muito quando a gente vai fazer a parte de planejamento, de orçamento, quantas pessoas gastam dinheiro com comida e podiam economizar, né? Não significa que você não pode sair para jantar fora, gente, por favor. Mas às vezes você se organizar e você fazer a gestão do teu cardápio, isso vai te fazer você economizar dinheiro, tá? Outro ponto aqui para gente observar, tá? É também você procurar estar bem informado das mudanças, do que está acontecendo, né? Das notícias, tá? Porque isso vai fazer também você tomar boas decisões, tá bom? Aí tem aquela inteligência contextual que a gente já falou sobre isso, tá? Outro ponto que também nós vamos fazer nas aulas depois, ter um orçamento, ter meta, ter um plano, ter uma boa educação com o plano, né? Então, você precisa ditar as regras, né, do teu orçamento. Você precisa ter uma meta, ok? Para saber, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando quem faz a agenda, né? Acredito que todo mundo aí já deve fazer uma gestão de agenda. Então, vocês atendem um cliente. Vocês sabem que quarta-feira, às 15 horas, vocês têm um cliente para atender. Você vai 1h30 da tarde, 2 horas, parar numa loja no shopping para olhar roupa, para experimentar roupa? Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você já tem um objetivo traçado que às 15 horas você vai atender, você tem um compromisso. Você já sabe o que você precisa fazer, né? Então, para entregar né, ser excelente, ser pontual, enfim, né? E fechar a tua venda. Agora, quando você tá largado as finanças, muito provável que você não, como é que você vai
ser tão eficaz, né? Difícil, tá? Então, eu sou das pessoas que defendem ali você olhar o seu orçamento, tá? Então, você ter um plano, isso vai te ajudar também a você conquistar o que você almeja. Eu gosto de dar o exemplo também das mulheres, por exemplo, que querem casar, né? Não sei se alguém aqui já casou, eu não, né? Mas quem quer casar tem um plano, tem um objetivo, eu quero casar o ano que vem. Cara, o casal guarda dinheiro, eles economizam tudo, qualquer um realzinho, né? Pra fazer a festa. Por quê? Porque os dois têm um plano financeiro, né? Um plano que vai precisar de dinheiro para os dois, né? Algo que os dois desejam muito. E por que que isso se perde depois, né? Outro ponto, né? Como é que eu vou investir? Como é que vai sobrar dinheiro para investir se eu não economizo? Às vezes fica difícil, né? Por isso que você não investe, porque você não economiza. Economiza no quê? A gente vai ter uma aula também, depois eu vou mandar o cronograma sobre cortes de gastos. Não os cortes de gastos que a Jana acha que você tem que fazer, mas os cortes de gastos que você acha que você consegue fazer. Quando a gente começa a analisar e olhar isso, a gente vai vendo, poxa, nossa, eu falo a gente porque eu também me incluo nisso, né? Poxa, eu tô gastando demais nisso, não é necessário, né? A gente começa a ter insight, a gente começa a ter entendimento dos erros aí que a gente comete, né? E eu quero trazer também 3 pontos aqui, né? Que é o conhecimento factual, características pessoais e o comportamento impactado, tá? Conhecimento não muda comportamento. Isso a gente já falou lá na primeira aula, na aula, na inteligência contextual, né? Não adianta só você conhecer, né? Tem muita gente, vamos dar um exemplo meu, tá? Eu fui bancária, né? Eu tinha conhecimento, só que eu tinha problema financeiro. Por quê? Porque eu não me organizava, né? Não organizava minhas finanças. Então, só ter conhecimento no banco não me fez com que eu tivesse uma vida financeira é, naquele período e eu tinha contato 8 horas por dia, 10 horas por dia com dinheiro, com banco, com produto, enfim, né? Então, isso não bastou, por quê? Porque o conhecimento ele não muda comportamento, né? E daí volto a falar lá, né, lá na aula, na primeira aula, tá? A gente precisa desenvolver as demais inteligências, tá? Outra coisa, por que é legal fazer um planejamento financeiro? Por que, que não tem um padrão, né? Por que, que cada planejamento, às vezes as pessoas me perguntam, Jana, como é que é teu atendimento? Não sei, eu tenho que conhecer a tua necessidade. Se para a tua necessidade, eu vou desenvolver um cronograma e daí a gente vai seguir esse cronograma, certo? Cada um tem um ritmo para entregar os objetivos. Tem gente que entrega rápido, tem gente que não, certo? Então, até porque cada um percebe, recebe o conteúdo de uma forma diferente, né? Nós somos formados com histórias de vida diferente, tá? Então, por isso que fazer um planejamento não é ditar regras, é construído a 4 mãos ou a 6 mãos, né? Quando é o cônjuge junto, tá? E também o comportamento impactado, tá? É outro ponto, né? Que a gente tem que parar para pensar, né? Como que você avalia o teu sucesso? Quando a gente fica olhando o outro, tendo de referência o outro, a gente começa a comparar com o outro, a gente pode se frustrar muitas vezes, né? Porque o outro teve uma história de vida diferente, oportunidades diferentes, enfim. Então, por isso que o que está impactando o teu comportamento hoje, né? É importante a gente se perceber isso.
e lembrar que imprevistos vão acontecer em algum momento da vida, ponto. Ninguém fica ileso, vem para esse mundo e fica ileso de acontecimentos, tá? De imprevistos. Só que eles não podem te parar e nem te fazer desistir. Aquela história, não conseguiu na academia hoje, não conseguiu jacou na dieta, bora pro próximo dia consertar, né? E assumir novamente o controle, tá? E eu quero terminar essa aula com esse quadro de influenciadores do bem-estar financeiro, tá? Primeiro, ambiente socioeconômico. O que cerca em sua família e comunidade. Então, aonde você está? Qual que é o ambiente que você convive? O que as pessoas fazem nesse ambiente? Porque é natural que você queira, né, se sentir parte daquele ambiente, daquele meio, e daí você muitas vezes gasta um dinheiro que você não pode, né? Para o quê? Para agradar. Daí a gente entra lá nos distúrbios, né? Dos distúrbios relacionais, né? Enfim, tá? Por isso que a gente tem que analisar lá na aula se chega a ser um distúrbio ou não, tá? A gente também tem ali as personalidades e as atitudes, né? Como você tende a pensar, a te sentir e agir conforme o ambiente que você tá, né? O teu contexto de decisão, como que você determina uma decisão? Como é que tá os teus conhecimentos e as tuas habilidades? O que você sabe e o que você não sabe fazer? Isso é importante, por isso também vai determinar o que? O teu comportamento, e o teu comportamento vai determinar o bem-estar financeiro, tá? E aqui embaixo tem, né, para finalizar, quais as oportunidades disponíveis, né? Quais as opções que estão abertas para você, né? É importante a gente analisar isso, tá? Para a gente também estar aí rumo ao nosso bem-estar financeiro, tá bom? Eu não, eu nem posso me estender muito mais nesse conteúdo, porque depois eu não consigo gravar a aula, tá? Então, eu acredito que você já deva ter entendido, né, o que que é o bem-estar financeiro, como que a gente consegue aí conquistar, então, o bem-estar financeiro, tá? E eu te espero, então, lá na próxima aula sobre a roda da vida.